Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre as relações espaciais topológicas elementares. É um nome complicado, né? Um nome meio difícil de falar, que a gente não está presente no nosso dia a dia, mas não é um conteúdo muito difícil, tá pessoal? A gente já discutiu em nossas aulas que em um primeiro estágio do desenvolvimento, a criança ela ainda não desenvolveu as noções de posição. Então, ela começa a explorar o espaço físico que a cerceia, ou seja, o espaço físico que a cerca, que a gente já discutiu também sobre a questão da exploração do espaço vivido. Lembram? Muito bem. Como que a criança, então, ela explora esse espaço? A gente viu também, e até tendo como base a teoria interacionista, a gente verifica que a criança ela explora esse espaço por meio das brincadeiras, por meio das interações, por meio dos percursos que ela realiza no seu dia a dia. As relações espaciais, elas vão surgindo pouco a pouco, e essas crianças usam progressivamente referenciais elementares, como dentro, fora, ao lado, na frente, atrás, perto, longe, entre outros. Mas, professor, como que acontece isso, né? Como que a criança vai adquirindo essas relações espaciais? Bom, pessoal, desde o nascimento, a gente já viu, né, que a criança começa a desenvolver essas relações espaciais, seja pelo lado do corpo, qual ela amamenta, né? Ela é amamentada, seja um carinho, e também em tarefas simples do dia a dia da criança, como deslocamento de um lugar para o outro, quando essa criança procura um objeto, tá? E a gente viu que as relações espaciais elas se desenvolvem em uma determinada sequência. Qual sequência é essa? Primeiro, a criança ela começa a perceber os objetos no mesmo plano, ou seja, o quadro ao lado da porta, sala ao lado do pátio. Então ela observa, ela percebe esses elementos em um único plano. Em um segundo estágio, aí, em um segundo momento, a criança ela consegue perceber a relação de vizinhança entre esses objetos. Ou seja, ela percebe que esses objetos não são unidos, alguma coisa ali os separa. Eu até coloquei aí no slide um exemplo para vocês. A porta e o quadro, elas podem estar na mesma parede, né? Porém, elas são separadas. Há uma parte entre a porta e o quadro, né? Alguma coisa ali o separa. Nisso, a criança ela percebe a ordem, tá? Ou seja, ali tem-se uma ideia de sucessão ali, onde há primeiro o quadro, no meio a parede e depois a porta. A partir de então, gente, a criança ela começa a perceber que o espaço é contínuo, ou seja, é impossível a ausência de espaço. Assim, a gente tem um estabelecimento de várias relações da criança, tais como de vizinhança, que é o que está ao lado, de separação, fronteira, né? O que até onde vai esse objeto, ordem, o que vem antes, o que vem depois, envolvimento, ou seja, o espaço que está em torno desse objeto, e continuidade também, né? Que é o recorte do espaço, a área considerada correspondente entre os elementos a serem localizados. Depois eu coloquei aí alguns slides também que abordam sobre o corpo a ser utilizado como referência em um primeiro momento pela criança, tá? A gente já viu isso também, que inicialmente a criança utiliza o seu próprio corpo para estabelecer referências, para se localizar no espaço. Em um estágio superior, vem a capacidade de projetar, ou seja, vem os esquemas projetivos, de projetar mesmo, pessoal. Um desses esquemas projetivos é a lateralidade. A gente já viu que a lateralidade é o lado do corpo, né? A ideia do predomínio de um lado do corpo e tal. E por meio da lateralidade, a gente estabelece relações de localização, tá? Tomando por base o nosso corpo. E isso nos acompanha durante toda a vida. A gente utiliza essas localizações, né?
Tipo, estou em uma cidade que eu não conheço, daí eu fico meio que lembrando, primeiro eu andei 2 quadras à minha frente, depois eu virei 2 quadras à minha direita. E então a gente vai utilizando o nosso corpo como referência por meio da lateralidade, né? Depois ali nos slides também eu falo sobre o mapeamento do corpo como forma de explorar e desenvolver a iniciação cartográfica na criança na educação infantil. O que é cartográfica? Lembrem, sempre que falar de cartográfica, a gente está falando de mapa, tá? De cartografia. Então eu falo ali, eu dou alguns exemplos sobre o mapeamento do corpo como forma de iniciar aí, como forma de base, né? Para a gente iniciar aí a cartografia com a criança. Coloco ali que ela proporciona a passagem do espaço físico para o espaço físico representativo. Ou seja, eu estou representando uma coisa que é concreta minha ali em um desenho, né? Então eu estou desenvolvendo com a criança essa capacidade de representar o espaço físico. A criança, aos poucos, ela vai interiorizando, né, ou tomando consciência de que é possível representar fisicamente, de eu representar uma coisa física, né, por meio do desenho. Essa atividade que eu coloquei ali é bastante interessante, por quê? Porque a criança vai tendo algumas noções também. Eu vou conseguindo trabalhar algumas noções de frente, atrás, esquerda, direita, em cima, embaixo, tomando como ponto de partida o próprio corpo da criança e o mapa confeccionado na aula. Então, por exemplo, fiz o contorno do corpo. O que está faltando no rosto? Né? O que está faltando nessa parte? 2 olhos, um de um lado, o outro do outro. E em cima dos olhos, o que tem, né? Tem sobrancelha. E abaixo dos olhos? No meio tem o nariz. Embaixo, tem a boca. Aos lados, né? Tem 2 orelhas. Em cima tem o cabelo. Então eu vou trabalhando todos esses conceitos, nessas noções espaciais. E também, o que é mais importante, é a criança perceber que a gente tem como representar uma coisa física, né? Um espaço físico, que é uma base aí para que a criança compreenda os mapas. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, pessoal.